Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology, o nosso terceiro webinar de 2023, sempre com a ideia de aumentar a divulgação do conteúdo científico, prestigiando os pesquisadores que têm publicado na nossa revista, como é o caso do webinar de hoje, né? E sempre abordando temas que são interessantes e importantes, temas relevantes para a nossa prática na anestesiologia. Eu lembro a todos que os webinários eles são gravados e disponibilizados em nosso canal no YouTube e são traduzidos em tempo real para o inglês, né, permitindo que os colegas do exterior possam acessar e interagir dentro do conteúdo que é aqui discutido durante as atividades. E convido a todos a acessar os nossos webinários que ficam gravados na nossa plataforma e compartilharem com seus colegas. E aproveito para informar também que a nossa última edição, a 73, envolvendo gestão, economia e novas tecnologias em anestesia, já se encontra disponível para leitura, compartilhamento, download no nosso site, em todos os canais em que a revista está envolvida. Então, compartilhe com seus colegas, é bem importante que a revista seja bastante divulgada. E aproveito também para recomendar aos colegas o acesso ao nosso último podcast, publicado há alguns dias atrás, que aborda um artigo recentemente publicado pela revista, que trata de hipóxia induzida por anemia no perioperatório, um artigo de autoria do professor Gregory Hare, que justamente é o entrevistado nesse podcast, entrevistado pelo professor Rafael Zamper, membro da nossa revista, membro do conselho editorial da revista, que aborda essa questão junto ao professor Gregory Hare. Realmente está imperdível o podcast, um podcast internacional super relevante que eu recomendo a todos vocês. Finalmente, gostaria então de passar a palavra à moderadora do nosso webinar de hoje, a professora Vanessa Henriques Carvalho, que é professora da Universidade Estadual de Campinas e nossa editora associada do Brazilian Journal. Por favor, professora Vanessa. Bom, boa noite a todos. Obrigada, doutor André Schmidt, pela apresentação. Agradeço a presença de todos aqui. Temos a professora, nossa presidente, professora Mariângela Tardelli, o doutor Plínio da Cunha Leal, também, diretor científico, doutora Kátia, a Mel, o pessoal da SBA e os nossos ouvintes e telespectadores, né? Além agora do doutor Ivo, né, eu tenho a honra de moderar esse webinar, assim, é um tema que realmente faz a diferença do nosso dia a dia na anestesia obstétrica, né, desde os adventos, né, do CRASH 1, CRASH 2, o Woman Trial e o CRASH 3 também, né, os trabalhos envolvendo o TXA, que é o ácido tranexâmico, e agora com o excelente trabalho, né, uma revisão sistemática seguida de meta-análise da autoria do doutor Ivo de Castro Assis. O doutor Ivo, apresentando-o agora, ele fez residência médica em anestesiologia pelo CET-SBA da Universidade de Brasília. Ele é médico anestesiologista da Sociedade de Anestesia Golden Garden, da rede DASA. É médico anestesiologista também do Hospital da Região Leste, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal do SUS. Então, doutor Ivo, uma honra aqui acompanhar seu webinar, a apresentação do seu trabalho, publicado na Bijan, e passo a palavra para você. Boa apresentação. Doutor Ivo, você está mudo. Muito obrigado, doutora Vanessa. Obrigada, doutora Maria, a todos os presentes pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando o nosso artigo, que foi publicado na Bijan agora em agosto do ano passado, né? Que a gente fez a análise da eficácia do uso profilático do ácido tranexâmico na prevenção de hemorragia pós-parto. A gente fez uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, né? E por que a gente fez essa meta-análise? Até por causa da importância, né, desse... Pode passar o slide, doutor, por favor? A importância dessa enfermidade, né, se a gente parar, a maioria dos artigos e dos relatórios que tratam disso falam que é uma
que é uma enfermidade que tem uma incidência de até 5% no mundo, né, dependendo do artigo que você for ler, e do total de mortes maternas em todo o mundo, ela pode representar até 1/4, sendo que nos países de renda média, países considerados em desenvolvimento, esse percentual pode chegar até 1/3, né? Nisso inclui o nosso país, né, que no Brasil segundo a Fiocruz, a hemorragia pós-parto é a segunda maior causa de morte materna, só perde para doença hipertensiva gestacional, né? Pode passar, professora, por favor. E aqui temos um mapa já para exemplificar justamente isso. Vocês perceberem, quanto mais escuro o tom de rosa, maior a incidência. A gente está justamente nesse grupo aí mais escurinho, apesar de não estar tão ruim quanto algumas regiões da África, nós também não estamos com um tom tão claro quanto na Europa Central, né? E é justamente esse chamado sul global aí, né, que inclui África, Sudeste da Ásia, a América Latina, em que esse é um problema mais significativo. E são justamente as regiões que têm menos recursos para cuidar disso, né? Pode passar, doutora, por favor. Primeiro, a gente precisa conceituar o que é hemorragia pós-parto, né? Segundo a OMS, a hemorragia pós-parto é o sangramento que acontece no puerpério e que supera o volume de 500 ml no período de 24 horas. Se por acaso esse volume superar os 1000 ml, é considerado um sangramento grave. E quais são os principais fatores de risco envolvidos nessa enfermidade? Principalmente a história prévia, né, obviamente, a nuliparidade, a hiperdistensão, se a gente pensar que a principal causa da hemorragia pós-parto é a atonia uterina, né, e as causas que levam a essa hiperdistensão, principalmente o polidrâmio, a gemelaridade, a macrostomia. E também tem outros, né, de prevalência um pouquinho menor, mas também importantes, como a indução do trabalho de parto, a disfunção da coagulação e o trabalho de parto prolongado. Alguns artigos mencionam a anestesia peridural como fator de risco para hemorragia pós-parto, porém isso está bem longe de ser um consenso, né? Pode passar. E tendo ideia que é uma enfermidade de alta prevalência, todos os profissionais de saúde que trabalham com a obstetrícia, desde o obstetra, o médico de emergência, o anestesista que trabalha no ambiente de obstetrícia, ele vai se deparar com esse evento em algum momento da carreira dele, provavelmente mais de uma vez. Isso ressalta a importância do preparo para tratar dessa situação. E apesar de ter todos aqueles fatores de risco, apenas 1/3 de todas as hemorragias pós-parto possuem fatores de risco identificáveis. Atualmente, a primeira linha da maioria dos protocolos para o tratamento da hemorragia pós-parto se dispõe de uso de uterotônicos tradicionais, principalmente a ocitocina, né, e a metil-ergometrina, pensando naquela lógica de que a maior causa da hemorragia pós-parto é a atonia uterina. Pode passar? Bom, se a gente tem uma situação em que tem muita incidência, essa incidência é muito mais prevalente em regiões mais pobres, e o tratamento é muito custoso, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista de recurso, se a gente conseguisse desenvolver uma estratégia de prevenção, isso seria, de certa forma, mais inteligente. E se a gente está falando de regiões com pouco recurso, a gente não necessita apenas de um instrumento eficaz, mas também custo efetivo. Que seja uma medicação que seja barata e que seja fácil de aplicar. E nesse contexto temos o ácido tranexâmico, e é aí que ele entra no nosso radar. Pode passar. Primeiro vamos relembrar como que o ácido tranexâmico age, né? O ácido tranexâmico é um análogo sintético da lisina, que ele inibe a fibrinólise, se ligando ao plasminogênio e impedindo a formação do complexo que vai levar à degradação do coágulo, né? Formando complexo com o TPA, que iria se ligar à fibrina e degradar o coágulo. Ao impedir a formação desse complexo, o coágulo se mantém estável. Pode passar. Sendo assim, temos uma medicação com custo baixo, de uso relativamente fácil, e que a literatura até aqui relata uma incidência baixíssima de efeitos colaterais. Além disso, na última década, tivemos a seção de vários estudos em que
consolidaram o ácido tranexâmico no tratamento de várias outras comorbidades, outras enfermidades correlacionadas, como o estudo Human, que foi esse grande ensaio clínico que estabeleceu o ácido tranexâmico no tratamento da própria hemorragia pós-parto, e o CRASH-2, que estabeleceu o uso do ácido tranexâmico no contexto da hemorragia no trauma, né, do politraumatizado. Então, se ele diminuiu o sangramento na gestante que já está em hemorragia pós-parto, e ele tem baixíssima incidência de efeitos colaterais, por que não usar ele antes de essa hemorragia pós-parto se estabelecer? Pode passar, doutor, por favor. Sendo assim, o objetivo da nossa revisão sistemática foi avaliar o efeito do ácido tranexâmico sobre o volume de sangramento periparto, quando administrado profilaticamente em gestantes. E como a gente fez isso? Bom, primeiramente, para selecionar os slides, o nosso critério de inclusão foi estudos randomizados duplo cego com placebo, envolvendo tanto partos vaginais quanto cirúrgicos, né, no caso cesariano, em gestantes que foram avaliadas tanto durante quanto após o parto, para o uso profilático de ácido tranexâmico. Apenas estudos em língua inglesa foram aceitos, publicados entre janeiro de 2004 e janeiro de 2020. Nós usamos as diretrizes PRISMA tanto na elaboração do nosso protocolo de estudo, quanto para nos basear para escrever o nosso artigo. Nós pesquisamos nas bases do PubMed, do Embase e da Cochrane Library. O nosso desfecho principal foi a medição de volume de sangramento no período periparto. Vale notar que antes de iniciar o nosso estudo, nós registramos nosso protocolo de pesquisa na plataforma Próspero, que é uma plataforma própria para registro de protocolos de revisão sistemática, sobre esse código aí. Então, quem quiser colocar esse código lá e ver o nosso protocolo, ver o que a gente se propôs a fazer, se a gente seguiu certinho, é só colocar lá que dá para conferir. Como desfecho secundário, além do volume, a gente teve como objetivo medir a variação de hemoglobina, a incidência de efeitos colaterais, o uso de uterotônicos e a necessidade de hemotransfusão. Para análise de acessibilidade, né, para aproveitar e fazer análise de subgrupos, a gente também planejou fazer uma análise comparando as diferentes vias de parto, a presença ou não de fatores de risco para hemorragia pós-parto e as diferenças entre os tempos de administração do fármaco. Como foi a nossa pesquisa na base de dados? Bom, ela foi realizada entre 10 de março de 2020 e 11 de março de 2020. Nós usamos os unitermos postpartum, puerperal hemorrhage e tranexamic acid, com o auxílio dos interlocutores AND e OR. À esquerda aí nós temos a nossa chave de pesquisa que usamos na Cochrane e no Embase, com um filtro para ensaio clínico. E à direita temos a chave de pesquisa que usamos no PubMed. No própria chave você já possui esse filtro, né, para ensaio clínico. Só quem tiver curiosidade para ver como essa chave foi construída, a gente disponibilizou aí. Pode passar, professora, por favor? Bom, assim que nós tivemos os resultados nas bases de dados, nós partimos para a leitura preliminar dos títulos e do resumo, com a ajuda de 2 pesquisadores da ferramenta Ryan. A ferramenta Ryan foi um programa desenvolvido pela Universidade de Doha, no Catar, justamente para auxiliar pesquisadores para fazer a revisão sistemática. Ela é muito prática, tem um layout bem intuitivo, assim, você lê o resumo, o título, já põe aceito ou não. E nessa fase, a gente já excluiu todos os estudos que eram inacessíveis, duplicados. Tinha muito estudo que era apenas protocolo de pesquisa, alguns estudos que estavam em outras línguas e estudos que usavam controle ativo, ou seja, em vez de placebo, eles usavam um tratamento tradicional mesmo, comparado com o grupo intervenção. No caso em que havia divergência entre esses 2 pesquisadores, um terceiro pesquisador entrou para fazer a decisão final. Pode passar, professora? Bom, aqui temos um exemplo da nossa tabela da segunda fase da seleção. Os artigos que passaram da primeira fase, a gente botou numa tabela e cada coluna era um critério para saber se ele se encaixava no nosso critério de inclusão ou não. No final, a gente marcava um X, decidindo se esse artigo estava incluído ou não.
Nessa fase, a gente já fazia a leitura completa dos artigos, né? Até para saber coisas que não tem nos abstracts, né? Tipo, como foi feito o cegamento, né? Se ele tinha randomização, essas coisas. E a partir de então, os artigos que foram selecionados na segunda fase, a gente passava os dados de volume, sangramento e desvios padrão para uma planilha, além dos outros dados relacionados aos desfechos secundários e análises de subgrupo. Pode passar. Para análise estatística, a gente usou os efeitos randômicos de Desimonia e Lard. A nossa medida de efeito foi o cálculo da diferença de médias, né, com intervalo de confiança de 95%. Consideramos uma significância estatística de P menor que 0,05. Para o cálculo da nossa heterogeneidade, usamos o Q-quadrado, o teste de Higgins, e consideramos uma heterogeneidade se P menor que 0,05, o I acima de ou igual a 50%. Para verificar o viés de publicação, usamos o teste de Bagg e de Egger com análise visual do gráfico de funil. Para analisar o impacto do nosso estudo, nós usamos o protocolo, o sistema GRADE, né, com auxílio do programa GRADE Pro GDT, seguindo as orientações das diretrizes metodológicas do sistema GRADE, publicado pelo Ministério da Saúde do Brasil, que tem um protocolo para o uso do sistema GRADE próprio para estudos voltados para a saúde. Para a análise da qualidade e viés, nós usamos o Risk of Bias 2.0, o famoso Hobbit. E no caso dos desfechos secundários e das análises de subgrupo, que a gente não tinha dados para fazer uma meta-análise, a gente fez uma análise qualitativa mesmo. Bom, e esse é o resultado da nossa busca. À direita aí temos o nosso fluxograma Prisma, e na base de dados tivemos um total de 630 artigos. Além desses 630 artigos, achamos mais 16 por busca direta, que é quando a gente vai procurando artigo ali baseado através de referências, ou porque alguém achou e nos mandou, né? E nessa primeira, de cara, o Ryan já excluiu 185 duplicados, a gente fez a leitura do título do resumo de 461, e nessa fase 422 foram excluídos. Tá? Sobrando para a leitura completa da segunda fase 39 artigos. 22 foram excluídos na leitura completa por vários motivos, tá? Como está listado aí, principalmente foi por falta de placebo ou por falta de cegamento e de placebo ao mesmo tempo. Assim, 17 artigos foram classificados para análise qualitativa, porém, um desses artigos, ele divulgava os dados de volume de sangramento sem o desvio padrão, então não dava para fazer a meta-análise. Então, para a meta-análise mesmo, a gente usou 16 ensaios clínicos. Desses 16, temos um total de 6.701 pacientes, sendo 3.361 no grupo intervenção e 3.340 no grupo placebo. Com relação aos países desses estudos, a grande maioria veio de 3 países, né? Turquia, Irã e Índia e Egito, cada um desses países tinham 3 artigos cada. China, Paquistão, Tailândia, França e Nepal ficaram com um cada. Isso reflete muito o que a gente discutiu lá na introdução. São principalmente países de renda média do sul global, que são considerados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, em que a incidência da hemorragia pós-parto é mais preocupante. Pode passar, professor. Bom, e aqui temos o resultado da nossa meta-análise, nosso gráfico floresta. Nós vimos, de fato, uma redução do volume de sangramento de mais de 131 ml, com um intervalo de confiança adequado, né? Vemos ali que o diamante está distante da linha central, e com um P de 0,00. Bom, é bom falar sobre esse estudo do Goswami, que, se não me engano, é um pesquisador indiano. Ele usou duas doses diferentes de ácido tranexâmico no seu estudo. Ele fez 3 grupos, um com 10 mg por quilo, um com 15 mg por quilo, e outro grupo placebo. Então, para fins de análise estatística, a gente dividiu ele em 2 estudos diferentes ao jogar na análise estatística. Porém, ambos comparados com o mesmo placebo.
Pode passar, professor. Já na análise dos desfechos secundários, o único que a gente conseguiu ter dados suficientes para fazer uma meta-análise foi a variação de hemoglobina. E nós vimos que ela também teve uma redução na sua diminuição, né, de 0,4 gramas por decilitro de hemoglobina, e com intervalo de confiança também adequado, longe do eixo central. E nessa etapa, de todos os 16 estudos, apenas esses 7 faziam essa medição de variação de hemoglobina como desfecho. Pode passar, professor. Bom, já em relação aos outros desfechos, fizemos uma avaliação qualitativa, né? Com relação aos efeitos colaterais, 9 estudos não relataram ou sequer tiveram efeitos colaterais, segundo os seus autores, né? Os que tiveram, destaque para 2 estudos em que teve uma ocorrência rara, porém sem diferença entre os 2 grupos, sem diferença estatística. No estudo do Xu, o estudo chinês, teve 2 eventos tromboembólicos em cada grupo, obviamente sem significância estatística. No estudo de Sentiris, a gente ainda vai falar um pouquinho dele lá na frente, porque ele foi um estudo bem grande, com um impacto bem grande na nossa amostra. Teve 4 eventos tromboembólicos no placebo e 1 no intervenção, ou seja, teve mais no placebo do que na intervenção. E um caso de convulsão, por um estudo que teve 4.000 pacientes, é uma incidência relativamente baixa. Os ensaios clínicos restantes, houve uma descrição apenas de efeitos leves, a maioria de trato gastrointestinal, como enjoo, diarreia, vômito. Coisas mais graves, nenhum deles relatou. Com relação ao uso dos uterotônicos, 9 estudos perceberam a redução do seu uso, com destaque do Gungorduk, que, se não me engano, é egípcio, teve uma redução de 69%, e o Sentiris também teve uma redução de 25%, que, por ser numa população com N maior do que os outros, é bem significativo. Pode passar, por favor. Com relação ao uso de hemoderivados, o uso foi avaliado por 11 estudos, não teve muita diferença entre os grupos, com destaque para o ABAS, que teve uma redução de 76% de transfusão no grupo intervenção, porém, era um estudo que usava pacientes de alto risco, o critério de inclusão era ter acretismo placentário, era um estudo sobre sangramento em acretismo placentário. Então, é um paciente que sangra muito já. E a amostra é pequena, né, reduzindo o seu impacto. Com relação às análises de subgrupo, de sensibilidade, o único que a gente conseguiu fazer uma meta-análise foi com relação ao tipo de parto. E o parto cirúrgico, de fato, mostrou uma redução ainda maior do sangramento, com a redução de quase 170 ml de sangramento na média, na diferença de médias, e 30 ml a mais do que na análise geral, com intervalo de confiança também adequado e um P de 0,000. Pode passar, para a gente mostrar o gráfico de floresta aqui para o pessoal. Bom, como vocês veem aí, o diamante está bem longe da tendência central, do eixo central, e nessa situação nós tivemos aí uma quantidade boa de estudos que fizeram essa avaliação. Alguns estudos faziam só com parto cirúrgico, outros faziam só com parto vaginal. Então, na questão de população, isso era bem heterogêneo, como a gente vai ver lá na frente. Nos que tinham só parto cirúrgico, a redução, o impacto do ácido tranexâmico foi maior. Pode passar. Já as outras análises de sensibilidade, a gente só conseguiu fazer uma avaliação qualitativa. Com relação aos fatores de risco, esses fatores de risco, eles eram critérios de inclusão em 3 estudos. O ABAS, que a gente já comentou aqui, que tinha como critério de inclusão o acretismo. O Goswami, que tinha como critério de inclusão a anemia. E o Sujata, que presença de qualquer fator de risco era critério de inclusão. Todos os outros, o fator de risco era critério de exclusão, aumentando a heterogeneidade da nossa amostra. Dentre os fatores de risco, os mais comuns considerados foram a hiperdistensão uterina, né, por causa do fato como fator de risco para atonia, e a presença de distúrbio de coagulação, né, por uma lógica causal aí, né. Uma curiosidade foi que a multiparidade foi considerada
fator de risco em 5 estudos, porém, na literatura, ela não é bem estabelecida como fator de risco de fato para hemorragia pós-parto, tá? Pode passar, professor, por favor. Bom, com relação ao tempo de administração, era muito diferente entre todos os estudos, porém, quase todos eles se concentraram num período ali entre 20 minutos antes do parto e 5 minutos depois do parto. E, apesar de heterogêneo, a gente acha que isso especificamente não influenciou tanto. Pode passar. Já o nosso viés de publicação, vocês podem ver que a maioria, nós temos poucos estudos aí à esquerda do gráfico de funil e a maioria fora, né, reforçando a presença de um viés de publicação, junto com o resultado dos testes de Egger e Begg. A nossa heterogeneidade da amostra também foi alta, né, lembrando que o nosso corte era 50, o resultado foi 98,22. Pode passar, professor. Com relação à qualidade da evidência do protocolo GRADE, ela foi considerada moderada tanto para o desfecho principal quanto para o desfecho secundário. Aqui a tabela, para vocês terem ideia de como o programa faz isso, cada coluna dessa é um critério que você tem que ir preenchendo e no final o programa ele te dá esse resultado de qualidade, de importância da qualidade da evidência e da importância dos resultados. Pode passar, professor. Já o risco de viés, nós tivemos 2 estudos classificados com alto risco de viés, como o MAGED e o Centurk, e 11 classificados com alguma preocupação. Apenas 4 conseguiram passar em todos os critérios com baixo risco de viés. Pode passar, professor. Bom, então, já indo para a discussão, nós vimos que, de fato, o ácido tranexâmico, em seu uso profilático, se mostrou eficaz para a redução da hemorragia nessa meta-análise, o que é plausível se a gente pensar que esse é o mecanismo de ação da medicação e que esse uso já foi estabelecido, ou um uso parecido já foi estabelecido em outros grandes estudos. E se a gente pensar que a prevenção é sempre uma melhor estratégia do que o tratamento em si, isso reforça isso fala bem a favor do ácido tranexâmico, porque a gente vê que reduz o uso de medicação, pode ser que reduza outros desfechos clínicos, e lá na frente a gente vai discutir isso melhor. Isso também está de acordo com revisões anteriores. Em 2015 teve uma grande revisão da Cochrane, com 12 estudos que também viam uma redução no volume de sangramento. Porém, de 2015 para cá eu falo, né, 2020, quando a gente fez a meta-análise, de vários outros ensaios clínicos já tinham sido publicados e a gente queria ver justamente o impacto desses novos ensaios clínicos numa nova meta-análise. Pode passar, professora. E o principal deles foi esse estudo publicado pelo Sentilis em 2018 no New England. Esse Locke Sentilis é um pesquisador francês que publica muito nesse assunto. Ele fez um grande estudo com quase 4.000 pacientes, apenas parto vaginal, e é de longe o ensaio clínico com maior peso da nossa meta-análise. O curioso é que nesse estudo ele não viu diferença no sangramento, mas viu uma diferença no uso de uterotônicos. E de certa forma, se você parar para pensar, faz sentido, porque pode não ter sangrado mais, mas isso foi à custa de mais medicação para o paciente não sangrar. Então, se não houvesse a administração de mais medicação, provavelmente ela teria sangrado mais mesmo. Pode passar, professora. Com relação à nossa alta heterogeneidade, bom, várias coisas podem explicar isso. Primeiro, a diferença no intervalo de medição entre os vários estudos. Tinha estudo que media 5 minutos antes da incisão até o último ponto, tinha estudo que media da saída da placenta até o último ponto, tinha estudo que media da saída do bebê até 20 minutos depois. Então, esse intervalo de medição era muito diferente dos estudos, aumentando a nossa heterogeneidade. Também a questão das diferentes posologias do ácido tranexâmico pode ter influenciado também, apesar de que todas elas estavam dentro do usual, não tinha nenhuma dose absurda ali do que a gente vê no dia a dia. As que usavam por quilo variavam entre 10 a 20 miligramas por quilo, e o restante usava a dose fixa de 1 grama. Também tem a questão das diferentes populações, né? Como a gente viu, alguns estudos tinham pacientes com fatores de risco, outros estudos não tinham pacientes com fatores de risco, isso influencia. E os diferentes métodos de aferição. Alguns estudos faziam o cálculo de volume de hemorragia baseando-se
em, por exemplo, um cálculo estimado usando hemoglobina, ou seja, eles estimavam o volume. Outros estudos pesavam com pressa. Outros estudos mediam o que estava no aspirador. Então, isso também aumenta a nossa heterogeneidade, além das próprias vias de parto, como a gente já viu. Pode passar. Com relação aos nossos desfechos secundários, a variação da hemoglobina foi coerente com o resultado principal, até porque se você sangra menos, você varia menos a hemoglobina, né? Isso é bem claro. Com relação aos eventos adversos, o que a gente viu, apesar de não ter tido uma meta-análise, na análise qualitativa, é que não foi uma preocupação muito grande, e isso já reforçando o que vinha falando outras revisões sistemáticas, né, e outros relatórios. Com apenas 2 estudos registrando incidência pequena, os eventos tromboembólicos, que é o que a gente pensa quando fala de imagina uma medicação que inibe a dissolução do coágulo, eles também não foram significativos, porém, em vários estudos, a presença de eventos adversos era critério de exclusão. Então, isso prejudica muito a nossa análise de calcular a incidência desses eventos com esse estudo. Pode passar. Bom, com relação ao uso de uterotônicos e hemoderivados, houve uma redução na análise qualitativa, né? Não tivemos dados suficientes para fazer uma meta-análise, o que também foi coerente com o nosso resultado. Com relação ao parto cirúrgico, a avaliação de subgrupo relacionada ao parto cirúrgico, tivemos um efeito maior do ácido tranexâmico, o que faz sentido se a gente pensar que é um procedimento cirúrgico que sangra mais. Se sangra mais, você tem mais oportunidade do ácido tranexâmico agir. Porém, vale ressaltar que, como o Centílis, o grande estudo, da maior amostra de todos os nossos estudos, ele era um estudo só com parto vaginal e era um estudo negativo, se você tirar ele da amostra, você vai tender a favorecer o valor positivo. Então, tem esse pequeno porém aí no nosso resultado com relação ao parto cesariano. As outras análises de subgrupo foi tudo, era muito heterogêneo as formas de medida, o que deu, foi o que impediu da gente fazer uma análise estatística. Porém, na análise qualitativa, a gente viu que, principalmente ressaltando a questão do tempo de administração, apesar de muito heterogênea, a variação era pequena e a gente acredita que não influenciou. Pode passar. Com relação aos vieses no HOB2, todos os domínios tinham pelo menos um problema. E a grande maioria desses problemas era relacionado ao tópico seleção dos resultados reportados. Isso acontecia porque a grande maioria dos estudos não fazia o registro do protocolo prévio ao início do estudo, o Clinical Trials, né, o REBEC, eles não tinham isso, e só de não ter isso, o programa já classifica, já tira um ponto, né, na avaliação do estudo. Os 2 estudos, apesar de termos 2 estudos classificados como alto risco, eles foram consistentes com o resultado dos outros estudos, e por isso a gente acha que eles não prejudicaram o resultado final. O grade foi a mesma coisa, ele não apontou nenhuma inconsistência, mostrando que todos os estudos tendiam a uma mesma direção. Pode passar, professor. Apesar disso, o nosso estudo mostrou que o ácido tranexâmico era, de fato, eficaz para reduzir o volume de sangramento, mas a gente não sabe se isso se reproduz numa custo-efetividade. Até porque não foi um estudo que conseguia medir efeitos colaterais adequadamente, e a gente só está vendo um critério objetivo. A gente não sabe se essa redução de 130 a 170 ml se reflete em redução de mortalidade e morbidade, redução de transfusão, redução assim, a gente viu que reduziu o uso de uterotônico, mas em redução de desfechos clínicos que importam de fato. E uma adoção geral de uma medicação, principalmente em situações de escassez, deve ser muito bem embasada cientificamente. Pode passar, professor. Assim, a gente chega à conclusão que o uso profilático do ácido tranexâmico é, de fato, eficaz para a redução do volume de hemorragia puerperal, principalmente quando a via de parto é a cesariana, com aquelas ressalvas que a gente fez. Porém, como a gente acabou de considerar, o uso generalizado seria custo efetivo? Isso ficou a esclarecer, e por causa disso, os estudos continuaram sendo feitos, né? Eu aproveito essa oportunidade aqui para mostrar estudos lançados recentemente, que não chegaram a entrar na nossa meta-análise, mas vale a pena a gente comentar. Esse foi outro estudo do Centílis, dessa vez usando apenas parto cesariano, lembrando lá que o primeiro que entrou na nossa meta-análise era só parto vaginal.
Ele foi publicado em abril de 2021. A gente tinha acabado de terminar a nossa meta-análise. Eu olhei essa publicação e pensei, caramba, por pouco eu não incluí ele no meu estudo. Mas, enfim, ele confirmou a redução da diminuição do sangramento, mas nos desfechos secundários viu que não havia diferença nos desfechos clínicos. Não viu diferença em transfusão, não viu diferença em mortalidade materna. Pode passar, professor? E outro estudo que acabou de sair do forno, também do New England, mês passado, que eles também analisaram o uso profilático do ácido tranexâmico em apenas cesáreas, e nesse estudo específico do mês passado, o desfecho principal, o desfecho primário, era desfechos clínicos, ou seja, mortalidade materna e transfusão sanguínea, e não mostrou diferença entre esses dois grupos. Pode passar. Sendo assim, a gente vê, né, que apesar de a medicação fazer o trabalho que ela se propõe, ela ainda não provou se vale a pena usar de forma generalizada ou não. Bom, a gente ressalva que os autores desse artigo não possuem conflito de interesse e o estudo foi financiado com recursos próprios. Muito obrigado a todos. E quem tiver alguma dúvida, eu estou feliz em responder, se eu souber responder. Muito bem, excelente, doutor Ivo. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar, né, pelo excelente trabalho. Não é fácil fazer uma meta-análise com 16 RCTs, e realmente a heterogeneidade, né, de vários fatores, né, são questões que realmente nos fazem pensar, né, em relação à efetividade do resultado, na verdade. E até era uma pergunta que eu queria te fazer. Você, claro, tem os dados estatísticos, né? Foi uma metodologia impecável, né? Com Robin 2, com Grade, com todos tudo que há de melhor, né? Numa meta-análise de alta qualidade. E eu te pergunto, foi nítido com os seus resultados, os seus dados, que houve diferença estatística em relação ao volume, a redução do volume. Mas, pensando, tudo bem, no valor médio, né, de 130 ml, para nós que fazemos muita anestesia obstétrica, clinicamente, será que é um valor considerável? Isso em termos, assim, as pacientes sangram em cesarianas, podem sangrar até 1.000 ml, a gente está acostumado com isso, ou as de parto vaginal até 500 ml, quer dizer, né? A gente sabe que o sangramento é bem intenso. Tudo bem, em cesarianas é 10% do valor do sangramento, mas clinicamente, né, a gente pensando para um uso profilático, você acha que é um valor considerável? Doutora, assim, até pelo que a gente viu dos estudos mais recentes vendo a desfecho final, a princípio não se justificaria se a gente fosse basear apenas nisso, né? Como a senhora falou, 170 ml por uma cesariana não é muita coisa, né? E mostra que a medicação faz o seu trabalho, mas não justifica, a princípio, o seu uso generalizado. A gente sabe que no dia a dia, cada vez mais, o ácido tranexâmico está virando que nem dipirona, né? O cirurgião já pede lá, faz dipirona, ácido tranexâmico aí, eles estão começando a saber disso também, até porque, não tanto na obstetrícia, mas em outras especialidades, eles veem que melhoram o campo deles lá, sangra menos e tal. Agora, se a gente pensar como indicação para redução de desfecho, que não foi o objetivo da nossa meta-análise, a princípio não está indicado. E eu concordo com a senhora, não se justifica pelo esse volume de sangramentos, por si só, não justificaria o uso generalizado. E foi isso que a gente percebeu aqui. E esse pequeno sangramento, como a gente vê nos últimos estudos, não se reflete em repercussão clínica final, né? Certo. Foi até uma pergunta aqui do doutor, muito prazer, daqui o doutor Maurício Vasco, que honra aqui no nosso webinar. Ele pergunta para você, doutor Ivo, como seria o efeito, né, dos resultados uma futura meta-análise sobre o efeito do ácido tranexâmico na prevenção
né, da hemorragia pós-parto, incluindo os resultados desse RCT recente que você mostrou, né, publicado no New England também. Aí ele te pergunta Bom, isso. primeiro, eu acredito que ele não ia mudar muita coisa porque manteve a lógica, né? Ele não viu o desfecho primário desse estudo era mortalidade e transfusão, né? Outras repercussões clínicas, que não viu diferença. Isso que os outros estudos também já mostravam. Porém, na análise secundária dele lá, se não me engano, eu não lembro exatamente, como análise secundária, ele mediu o volume sanguíneo. E eu não lembro se ele viu redução do volume sanguíneo. Se ele viu redução do volume sanguíneo, isso reforçaria nossos resultados, porque o nosso estado era medir volume sanguíneo, não era o desfecho principal. Eu estou até abrindo ele aqui para ver se eu acho se ele... Eu acho que ele considerou alguma coisa até 500 ml de sangramento, alguma coisa assim. Eu acho que até 1 litro, né? Até 1 litro, 500 ml, não lembro. Exatamente. Mas... Eu acredito que tenha feito efeito, sim, mas não mostrou consequência, né, no desfecho clínico. Isso não mudaria o resultado da nossa meta-análise. Sim, sim. Como tem um outro comentário, acho que para você também, que talvez em regiões com menos recursos seria considerável, né, o uso do ácido tranexâmico como profilaxia, né? Agora, Sim. lembrando que nada justifica a ausência da ocitocina, né? Lembrando, pessoal, que a maior causa de hemorragia pós-parto é a atonia uterina, então uma coisa não substitui a outra, né? Não, Uterotônicos sempre. A gente está só pensando lembrando, aqui pessoal. em algo para adicionar, né? E não para Sim, substituir. a gente deixa bem claro, né? E talvez também, assim, pensando, né? Seria excelente um trabalho focado nas pacientes de alto risco para hemorragia pós-parto, principalmente as implantações anormais placentárias, como você citou, né, o acretismo, né, ou até as patologias que cursam, né, com a HELP síndrome, né, quer dizer, as plaquetopenias. Hoje a gente até teve uma paciente aqui no CAIDM, na Unicamp, e que realmente, né, são pacientes que podem se beneficiar com a redução do sangramento, que seja mínimo, mas que para uma paciente descompensada pode realmente fazer a diferença. Sim. E tanto que a gente até tentou fazer essa análise de desfecho secundário considerando presença de fatores de risco, mas infelizmente a gente não teve dados suficientes, a gente conseguiu fazer só uma análise qualitativa mesmo. Excelente. Doutor André? Bom, parabéns, Ivo, excelente apresentação. É importantíssimo esse assunto, né, que nós estamos discutindo, e eu queria só, aproveitando a pergunta que a professora Vanessa, o comentário que ela fez a respeito das indicações e dos subgrupos, você, de certa forma, conclui, baseado no seu trabalho e nos trabalhos que vieram logo depois, de que não teria por que nós fazemos o uso profilático. Basicamente é isso, ou pelo menos não teria evidência suficiente para isso. Né? À luz da evidência científica, se a gente pensar em desfecho clínico, não. Perfeito. Dentro do que ela falou a respeito desses subgrupos, né, e que pacientes eventualmente com maior risco de sangramento, com a plausibilidade biológica bem razoável e essas evidências de redução de sangramento, você já recomendaria o uso profilático? Nós teríamos evidência? E aí entra nessa questão até a pergunta feita pela doutora Maria Cecília a respeito da dose utilizada, né, que nós deveríamos usar nesses casos. Se você acha que considera, baseado no que você estudou para esses pacientes de risco, valeria a pena utilizarmos a dose profilática, e que dose e qual o timing, baseado, mesmo considerando a heterogeneidade dos trabalhos. Né? Ao meu ver, já aproveitando e comentando, eu concordo com a professora Vanessa que a droga é segura, ela talvez tenha uma eficácia significativa em termos de sangramento, ela tem uma eficácia, ao que os estudos mostram, e nessas populações de risco, mesmo elas não tendo sido amplamente estudadas, há uma boa possibilidade de usarmos a medicação com segurança. Eu queria saber a opinião sua a respeito disso. Eu concordo, doutor. Assim, tanto que eu, na minha prática pessoal, se eu vejo um paciente com risco de sangramento, com um fator de risco importante, né, eu já peço para deixar a ampola perto, às vezes eu já até faço profilaticamente mesmo,
porque considerando que tem baixíssimo risco, né, eu acho que nesse caso o benefício supera o custo, mas assim, isso seria por uma questão de experiência pessoal mesmo, porque a gente vê por aí, que eu converso com outros colegas que trabalham com anestesia obstétrica também, porque eu não achei nenhum estudo específico que trabalhasse com população de risco, que assim, revisão sistemática, né, nenhuma recomendação específica para população de risco, recomendando isso a nível de guideline, né? Mas a gente usa, né? Isso vocês trabalham com obstetrícia, quais sabe que a seriam gente os usa. subgrupos que você recomendaria baseado no que estudou? Além da implantação anormal de placenta, existe algum outro tipo de perfil de paciente que você acha que, mesmo tendo essa indicação off-label, valeria a pena? E até gostaria de saber a opinião da professora Vanessa a respeito disso. Eu sei que não há as evidências, né? Mas do ponto de vista prático, a recomendação que ficaria desse webinar para os colegas em termos de uso profilático. Doutor, eu acho assim, se a gente pensar que a primeira causa de morte materna é distúrbios hipertensivos e você tem muita presença da plaquetopenia na pré-eclâmpsia, você tem a presença de distúrbio de coagulação, e eu acho que de distúrbio de coagulação, a sua suspeita já seria uma boa indicação, né? Além das implantações anormais, que nem o senhor falou aí. Uma presença de um fator de risco de atonia considerável, né? A própria doença hipertensiva, combinada com hiperdistensão uterina, né? Um trabalho de parto prolongado que faz esse útero ser mais resistente à ocitocina, tal. Nesse caso, eu também consideraria, tá? Agora, assim, se for só uma coisinha mais leve, tipo nuliparidade, eu já não acho que não valeria tanto a pena, assim. Mas fatores de risco um pouquinho maiores, sim. E para a doutora que perguntou a questão da dose, eu acho que ela... Não sei se ela perguntou a dose dos estudos ou se perguntou a dose que a gente usaria. Se for a dose dos estudos, a grande maioria usou a dose fixa de 1 grama. Alguns estudos, como eu mostrei, teve o caso do Gozami, usou dose de 10 miligramas por quilo, 20 miligramas por quilo. Teve um estudo que usou 15 miligramas por quilo, né? Mas nada que variasse muito do que a gente usa no dia a dia. Eu costumo fazer 1 grama fixo para adulto por uma questão de praticidade mesmo, né? A gente acaba usando o que o Woman Trial, né, preconiza, né, aquele 1 grama nos 10 minutos, né, dentro daquelas primeiras 3 horas pós-hemorragia. Agora, profilaticamente, respondendo à pergunta do Dr. André, eu uso nas pacientes com alto fator de risco para sangramento, principalmente as com HELP síndrome, né, com plaquetopenia. A gente sabe que são pacientes que vão sangrar, quer dizer, vão ter um sangramento maior, principalmente porque essas pacientes, elas já têm também distúrbio no fibrinogênio, assim como os pacientes do trauma, né, com a lesão endotelial, tal, tecidual, e que poderiam realmente se beneficiar do uso profilático antes de um sangramento intenso, né? E também nas implantações anormais. Então, um acretismo, uma placenta percreta, uma placenta acreta, aquelas grandes desgraças obstétricas que a gente prefere não, né, não ter, né, nunca mais não passar por isso. E algumas placentas prévias também que têm um risco de sangramento alto. Então, eu faço, acredito que seja benéfico e faço o uso profilático do ácido tranexâmico. Eu também concordo. Eu acho que essas situações também seriam bem adequadas. A gente sabe que o ideal, né, claro, é para a gente se antecipar, né, no evento, né, do sangramento, né, praticamente tentar evitá-lo, né, porque as grandes desgraças, né, e as grandes coagulopatias, elas são muito ruins, os desfechos são muito ruins, principalmente nas pacientes obstétricas, né, sabemos disso, então eu acho que o que a gente conseguir se cercar, né, previamente em tratamentos e em profilaxia, eu acho que está de bom tamanho, né? A gente tem sempre que antecipar a desgraça. Principalmente se a gente está falando de uma medicação com baixo risco, né, que é o ácido tranexâmico. Se a gente estivesse falando de transfusão profilática, que é uma coisa que é bem mais, né, tem muito mais risco, aí a balança penderia muito mais, né? Então, se a gente está falando de uma medicação,
o mais segura, nosso limiar para uso ele pode ficar mais baixo, né? E corroborando do seu trabalho também, que evidenciou que, tudo bem, com desfechos secundários, mas que reduziu a quantidade de infusão de concentrado de hemácias, né, de produtos sanguíneos, e também a utilização em excesso de uterotônicos, né? Sim, O eu acho que excesso, principalmente. além... uterotônicos e diminuição dos produtos sanguíneos, né? Muito interessante. Temos mais questões? No Q&A, não. No chat também não. Abro para os presidente, nossa presidente, do Dr. Plínio. Se querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Só agradecer mesmo o Ivo, trabalho excelente, né? E como vocês comentaram, hoje faz igual de pirona, né? Eu acho que é justamente por essa segurança terapêutica que a gente tem na droga. Então, por conta disso, eu acho que chega o ortopedista, eu acho que eles escutam aí num congresso, faz não sei quanto, qualquer cirurgia, né? E é uma coisa que a gente vê, a popularização do ácido tranexâmico. Graças a Deus é muito seguro mesmo, porque caiu na moda e a indicação, às vezes, é do cirurgião, às vezes, você nem saber o que ele está fazendo, né? Diferente das boas indicações que vocês citaram aqui. Parabéns, Ivo. Foi muito bom. Obrigado, doutor. Professora Maria Ângela, gostaria de fazer algum comentário? Não só agradecer, acho que a apresentação do Ivo foi muito didática e estimulante também para as pessoas, né, da forma como ele apresentou, porque normalmente quando a gente fala em meta-análise parece que é uma coisa assim do outro mundo, né, para fazer, e ele apresentou de uma forma bem didática, parece até muito simples, né, da forma como ele apresentou, que não é, mas foi muito didático e acho que também a discussão foi uma discussão bem prática do uso do dia a dia, né, aliado a toda a literatura que está presente aí à nossa disposição, então realmente foi um excelente webinar. Muito obrigada, viu, Ivo? Obrigado, e obrigada ao André por convidar o Ivo e a Vanessa para moderar, que é outra excelente moderadora. Obrigada. Assim, né, corroborando também as palavras do doutor André, lembrar que foi uma meta-análise rica, né, uma meta-análise com alto vigor científico, né, com ROB2, com GRADE, então quer dizer, publicada na nossa Bijan e cada vez mais com artigos de alta excelência e execução científica. Parabenizo o doutor André, nosso editor-chefe aí também. Não, parabenizo os autores. Eu acho que a revista tem recebido realmente cada vez mais artigos de alto impacto, e essa é a ideia, né? E são grupos brasileiros. Os grupos brasileiros realmente subiram o nível, né? E realmente estão fazendo trabalhos com excelência e têm prestigiado a revista. E eu convido, obviamente, a todos os colegas anestesiologistas que produzem uma ciência de qualidade, como o Ivo nos proporcionou publicando esse trabalho na revista, a realmente acessar o conteúdo que a revista tem publicado, tem sido de cada vez melhor qualidade. Então, meu parabéns a realmente os autores, eles que fazem a revista evoluir, promovendo seus trabalhos através da revista. Então, meu agradecimento aos pesquisadores, principalmente pesquisadores brasileiros em geral. E parabéns, Ivo, excelente apresentação, excelente discussão. Tenho certeza que foi muito proveitoso a todos. Muito obrigado. Bom, excelente. Como não temos chat, né? Pessoas mandando parabéns, doutor Maurício Vasco também mandando parabéns. E, bom, palavras finais, doutor Ivo, algum comentário? Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade da Bijan, né, de poder demonstrar o nosso trabalho aqui. Como a doutora Maria Ângela falou, a gente gasta muitos meses fazendo um trabalho e
e apresenta em 10 minutos, né? Não representa muito o trabalho que a gente teve, mas é muito gratificante a gente ver que todo esse esforço ele produz resultados, e por mais que o nosso trabalho ele tenha estado de acordo com o que os outros trabalhos já vêm trazendo, a gente queria realmente focar nessa questão de que a nossa realidade, né, e muitos anestesistas, pelo menos aqui em Brasília, eles trabalham tanto no particular quanto no público, a nossa realidade é de, muitas vezes, situação de pouco recurso. E eu acho que esse é um tipo de trabalho que a gente pensou muito nisso, né? Porque a gente tem que fazer coisas voltadas para a nossa realidade, né? Não adianta a gente testar aquela medicação, aquele equipamento caríssimo, né? Que com certeza já vai ter um grupo americano, um grupo europeu que vai estar fazendo esse trabalho, e a maior parte dos anestesistas brasileiros não vão ter oportunidade de usufruir desse resultado, né? Então, eu queria agradecer a Bijan justamente por essa oportunidade. Obrigado. Excelente. Lembrar que no Brasil, né, ainda é a segunda maior causa de mortalidade materna, a hemorragia pós-parto, e só perde para hipertensão, para doenças hipertensivas, né, pela falta de tratamento, de acompanhamento, de pré-natal. Então, quer dizer, mas estão ali, estão muito próximas, e realmente a gente pode fazer diferença nos desfechos dessas pacientes. Então, eu fecho aqui o nosso webinar, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite, um bom descanso, um bom plantão para quem está de plantão, e até a próxima, né? Muito obrigada. Tchau, boa noite. Excelente. Até a próxima. Até a Até mais, próxima. pessoal. Tchau, tchau.